Olá, meus amigos, mais um programa Espaço Aberto, que bacana, é muito gratificante, muito gostoso estar aqui com vocês. E hoje eu tenho um convidado super especial, uma pessoa dinâmica, prestativa e que vai abrilhantar esse programa. Então, olha, agradeço muito a audiência de cada um de vocês, todos os sábados e a reprise no domingo. Cícero, ó, aquele abraço, meu irmão, obrigado pelo carinho, pela oportunidade da gente estar aqui te substituindo. Zezinho também, ó, agradeço a toda a diretoria da Rema TV pela oportunidade e pelo espaço. Agora comigo, o meu convidado de hoje, conversei com ele, colocamos na agenda corridíssima, apertadíssima, mas conseguimos trazer o secretário de Saúde, Jaime Gazola. Olá, Moisés, muito bom estar aqui com você, muito bom estar com você aí de casa também, um grande abraço. José, Cícero, obrigado por abrir esse espaço para a gente. É, nós estamos juntos e hoje a população, olha, vocês vão saber muita coisa da vida do Jaime, é um secretário de saúde. Eu achei que o cara tinha 30 e poucos anos, já passou dos 40, o homem tá bem, né? Vamos falar, perguntar um pouco da vida dele, da trajetória dele e um pouco sobre a saúde do nosso município. Quem é o Jaime Gazola? Moisés, 45 anos aqui, tá bom? Tá bom, você tá um garoto. Cara, o Jaime Gazola Filho, né? Meu nome completo. É uma pessoa que ama essa cidade de Porto Velho, né? Moro aqui desde 1984. Desde 84. Já 41 anos de Porto Velho. Uma pessoa apaixonada, trabalhadora, que resolveu assumir esse desafio de comandar a saúde do município de Porto Velho para melhorar a nossa vida, a sua vida, que é tão sofrida, né? As pessoas que têm pouco acesso à saúde, estamos aí numa emergência em saúde, mas a gente sabe que com muito trabalho, com muita determinação, a gente vai conseguir melhorar. Que bacana. Pessoal, para vocês que não sabem, o Jaime já foi vereador em Porto Velho, né? E se não me engano, o mais votado. Na eleição de 2008, fui o segundo mais votado, 3.842 votos, mas aí não quis sair para a reeleição. Mas faz tempo, né? Pô, 3 mil e poucos votos lá atrás. Com 100 mil eleitores a menos, 3.842. De onde é que veio esses votos? Do carisma do Jaime Gazola, do teu trabalho? De onde é que veio tanto voto, Jaime? Porque se você pegar 3.800 votos hoje, é voto demais. Imagine aí há 15 anos atrás, uns 15 anos atrás, né, Jaime? Tu foi sim. Vereador, né? Bom, eu dentro da Faculdade de São Lucas dei aula para muitos alunos, né? Então eu era muito conhecido com os alunos e era coordenador de extensão. Então, muitos projetos sociais que com os alunos, a gente levava para as comunidades. E assim a gente conheceu muitas pessoas, né? Morando aqui muitos anos, as pessoas acreditaram na gente, a gente foi candidato e fomos vencedores. Caramba, que bacana, né, rapaz? É muito gratificante quando você trabalha, faz algo pela comunidade, algo pela sociedade, e isso volta para você. Isso é muito bacana. A gente E Moisés, o povo de Porto Velho, ele é um povo muito... Ele responde, ele é um povo muito grato, sabe? Muito não é? grato. Às vezes o pessoal, fulano é ingrato. Não, eu não tenho nada para falar. O povo tem uma gratidão, né? Sempre foi grato comigo, sempre teve um carinho comigo, me deu muito mais do que eu mereço. Pessoal, eu estava olhando a ficha do Jaime, e quando eu olhei aqui, eu não acreditei, eu perguntei dele. Cirurgião dentista, médico do Hospital do Amor, tem mestrado pela Uni e tem doutorado por São Paulo, cara tão jovem, né? Como é que é dar tanto assim, Jaime, para se dedicar a vidas às pessoas? Como é que surgiu esse desejo seu de cuidar de pessoas? Não sei. É um sacerdócio. Eu não sei explicar, mas eu acho que a maior alegria que eu tenho é você saber que você foi o motivo de alegria de uma pessoa. Então, tanto na odontologia eu fazia só canal, né? Agora, como médico, eu sou médico oncologista. Eu gosto de cuidar da pessoa, na dor da pessoa. O que faz o médico oncologista para o nosso telespectador entender? É o médico que trata de câncer, né? Pronto. O médico que trata de câncer. É que a pessoa às vezes fala o termo técnico e a pessoa não, o médico cuida de câncer. Então eu tenho o maior prazer. Olha só, eu encontro várias pessoas, Jaime, pela rua e tal, e às vezes toco no teu nome, e as pessoas falam para mim, ele me atendeu, ele foi o meu médico.
Então eu fico olhando, cara, o cara tá deixando aí um rastro de coisa boa, um legado aí, né? De atender pessoas com dedicação e com carinho, ainda mais, como você falou, Jaime, quando elas estão mais fragilizadas, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, Jaime, por que você aceitou ser secretário de saúde, né? Porto Velho tem problemas crônicos de saúde, e problemas crônicos não vão se resolver agudamente com 100, nem com 200, nem com 300 dias de mandato. Eles também vão se resolver de forma crônica, aos pouquinhos. E lá você estava tão estabelecido no hospital, ganhava mais, era carinhoso. Aqui você recebia o carinho, tratava das pessoas, e aqui as pessoas vão bater em você, vão reclamar. Mas assim, é aquilo, né, que eu falei, você, né, o prefeito Léo me deu a oportunidade de estar à frente de uma pasta tão importante, tão sensível como essa, e você saber que você pode ser o diferencial e fazer a diferença de vida de milhares de pessoas, é o preço que a gente paga com muito prazer. Olha só, pessoal, vocês podem deixar mensagem no YouTube, vai ficar ali no YouTube para quem quiser deixar mensagem. Eu leio todas as mensagens e a mensagem que for direcionada ao nosso entrevistado, Jaime Gazola, eu mando para ele. Jaime, tem algum contato, se alguém quiser te mandar uma mensagem, fazer pergunta, falar contigo, te convidar para um cafezinho, entrar em contato com o secretário Jaime Gazola, tem algum contato que alguém pode falar contigo? Tem o meu Instagram pessoal, pronto, a pessoa pode fazer o contato, direct, né? Ali. E na ouvidoria da própria Semusa também. Pode passar. Eu não vou saber de qual, mas eu vou deixar aqui no seu CG, tá bom? Tá. O número da ouvidoria você coloca. Tá. E o Instagram, qual é? O @Jaime Gazola. Pronto. @Jaime Gazola, vai lá em mensagem, manda a mensagem que tem alguém que lê, tu mesmo lê? Eu leio, tenho eu e mais uma pessoa aqui que a gente lê. Show de bola. Então aí você vai entrar em contato direto com o nosso secretário de saúde do município de Porto Velho. Jaime, como é que você está olhando o cenário político para 2026, Jaime? Olha, é um cenário complexo, né? Um cenário de troca de governo. Então, hoje diminuíram muito os partidos, né? Antigamente tinha um monte de partido, e agora com várias fusões, com várias federações de partido, poucos partidos de direita, poucos partidos de esquerda. Então, eu acredito que a gente vai começar a discutir polarização, né? De partidos mais à direita e partido mais à esquerda. O governador vai sair do mandato, provavelmente candidato ao Senado. Marcos Rogério, por ser o último, ter sido candidato ao governo na última eleição e perdeu a eleição por uma margem muito pequena de voto para o governador Marcos Rocha. A gente tem esse recall, né, essa lembrança. Então, provavelmente é um grande nome, porque está no PL, teve uma grande atuação. E, enfim, o próprio deputado federal Fernando Máximo, né, que é uma liderança espetacular, com uma rejeição muito pequena, muito bom de voto. Muito bom de voto. E a esquerda, que eu não vejo nome assim para a esquerda. Eu acho que o Estado não tem uma grande liderança de esquerda no momento. Sabe por que eu te fiz essa pergunta, Jaime? Porque por onde eu passo, estou sempre conversando com pessoas, aquelas pessoas bem humildes. E elas te viram muito atuante na campanha do Léo. Você visitou, você foi para reuniões, você deu a cara, você apareceu. E aí, quando eu volto para agradecer os quase 900 votos que a gente teve, as pessoas perguntam, aquele médico e tal, ele vai ser candidato? Como é que está a situação dele? Então, são muitas pessoas que perguntam de mim se você será, ou pretende ser um candidato em 2026. Olha, a gente sabe que uma candidatura, ela se constrói. Se você falar, ô Jaime, você gosta, eu amo política, né? Estou nisso há muitos anos. Desde a eleição o candidato ajudando, mas de 2002, do Ivo Cassol na primeira campanha. E de lá para cá foram várias campanhas. E muitas delas, a grande maioria delas, campanhas vitoriosas. E a gente gosta. Se eu puder ser candidato, serei candidato. Agora, o mais importante, eu acho que isso é uma consequência do bom trabalho que a gente vai fazer na saúde. Eu acho que eu estou hoje numa situação de vidraça, onde é muito fácil apontar e muito difícil de se fazer, ainda mais com grandes problemas. Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de você dar uma melhora e isso aparecer e as pessoas reconhecerem isso é o meu grande desafio. Mas estou à disposição do Morido Maior, que é o prefeito Léo Moraes. Léo Moraes. Eu vou dar um abraço pro nosso prefeito, né? O Léo Moraes, pro Oscar. Prefeitão, Paulo Júnior. Abraço. Sabia que eu estava lá no Paulo Júnior tomando café com ele hoje?
Ah, e aí, como é que foi o café? Rapaz, ó, que era nota 10, um abraço para ele, para a Felícia, que é a secretária dele, né? Muito bacana. E a tua secretária também, viu? Um abraço para ela, atende a gente bem, a tua Gesa, equipe. espetacular. O nome daquele que trabalha contigo é o Jorge também? Jorge Amado. Jorge, abraço para você, meu irmão. Então, toda a equipe de vocês, do Paulo Júnior, do nosso prefeitão Léo, né? O prefeitão, né? Pegou. Deixa eu te falar, como você faz um bom trabalho nos hospitais, as pessoas que passam pela tua mão falam que você é um médico dedicado, um ser humano dedicado. Porque, acima de tudo, meu povo, a gente tem que ser um ser humano dedicado, um ser humano diferenciado. Tudo que nós vamos fazer, seja lá o que for, até um favor, não importa. Nós devemos fazer com boa vontade, de coração. E o que eu vejo a teu respeito, Jaime, é que você faz o teu trabalho, o teu ofício de coração. E a mesma coisa na saúde. Eu converso com as pessoas. Eu tenho diretores de posto de saúde que são meus amigos. Quando eu falo no teu nome, poxa, é um secretário prestativo, acessível, uma pessoa acessível e tal. Então, a minha opinião, como seu amigo, é que você coloque seu nome à disposição da nossa sociedade. Nós precisamos de nome bom, Jaime. Nós precisamos de pessoas como você, dedicado, que tem um legado, que construiu uma história, que desde 2002 vem batalhando por Porto Velho, está sempre o candidato, mas ali apoiando, me apoiou, me ajudou quando eu fui candidato a vereador. Então eu acho que agora é minha vez também de te estimular, assim como você me estimulou, eu várias vezes, pessoal. Rapaz, vou desistir, o Jaime não ligava, não, Moisés, não desiste, o caminho é esse. Não deu certo nessa vez, mas quem sabe em 2028 você, deputado federal, me apoie para vereador e a gente não faz aí, né, não consegue. Então é isso, não desista. Eu quero que você analise bem, vá dormir, converse com a família, converse ali, né, com o teu pessoal mais próximo ali, com o teu ciclo mais íntimo. E veja bem essa oportunidade de ser candidato em 2028, viu? Amém, amém. Tá bom, meu irmão? Que Deus me abençoe e me ilumine para poder fazer um bom trabalho para essa população tão querida de Porto Velho. E se sair, já sabe que pode contar com Moisés Cruz, com meus amigos, com a minha família. Eu estarei ombreado com você, assim como você caminhou comigo ali quando eu mais precisei. Amigo é... Valeu, obrigado. Amigo é assim, né? E falar disso, mandar um abraço pro Sandro. Agora eu estava falando com ele, falou de você. Sandro, meu amigo, como é que você tá? Um grande abraço, se cuida, emagreça, né? Para cuidar dessa coluna, opere logo para ficar bom. Um abraço, meu amigo. Show de bola. Olha só, teve uma pessoa por nome Francisco, usuário lá do posto de saúde. Ele foi lá no posto de saúde do Oswaldo Piano e não tinha corujão. Como é que está sendo a dinâmica do corujão, Jair? Então vamos lá. Primeiro, para deixar claro que existem duas políticas de atendimento. Uma política de atendimento de pronto atendimento para cuidar de urgência e emergência, aqueles casos mais graves com potencial risco de morte, e outra política que é a estratégia de saúde da família, que é feito nas unidades básicas de saúde. Muito bem, hoje as nossas unidades básicas de saúde não conseguem fazer um atendimento adequado. Existem produções muito baixas de algumas unidades de saúde e isso acaba superlotando as UPAs e outras unidades de pronto atendimento, como José Adelino e o Adelaide. Foi um compromisso de campanha do prefeito Léo Moraes, o Corujão, que nada mais é do que um horário estendido em duas unidades básicas de saúde para dar suporte àqueles atendimentos mais simples que procuram a UPA e que são os grandes problemas, né? E aí a gente iniciou o Corujão, né, das 18 às 24 horas no Oswaldo Piana e no Hamilton Gondim, né? E aí o que acontece? Uma na Campos Sales, né? Outra ali na Amador dos Reis. A procura do Oswaldo Piana era uma procura média. Então a gente discutindo em equipe e como o Manuel Amorim é uma unidade mais nova, maior, mais próximo da UPA Sul, porque às vezes a pessoa procura a UPA Sul e para se deslocar até o Oswaldo Piana fica muito longe. Então, estrategicamente, nós achamos que no Manuel Amorim de Matos, né, seria muito mais próximo da UPA e vai ter um atendimento. Um aumento no atendimento. Outra coisa, antigamente, tanto no Hamilton Gondim como no Oswaldo Piana, existe uma baixíssima procura no final de semana. Então, nós vamos fechar o final de semana. Então, o atendimento vai ser de segunda a sexta-feira, isso é gestão, né?
e foi transferido do Oswaldo Piana para o Manuel Amorim de Matos. E no Manuel Amorim de Matos nós temos um pediatra. Então, essas crianças essas pessoas que procuram a UPA, que são classificadas como verde ou amarelo, né, de baixo risco, no Manuel Amorim de Matos serão atendidas por pediatra. Jaime, sempre que eu te ligo, você está em Brasília, junto com o prefeito Léo. Qual é o objetivo do Jaime estar em Brasília? Muito bem. Hoje, existe Brasília onde tudo acontece. Né? A Secretaria Municipal de Saúde ela tem um grande potencial de captação de recurso. Por exemplo, conversando com um senador de um nome muito bonito, Jaime Bagatoli, ele destinou 15 milhões de reais para a saúde. Maravilha. Parabéns, senador Bagatoli, parabéns. O Fernando Máximo, 40 milhões. Opa! O deputado Coronel Crisóstomo, mais 40 milhões. A Cristiane Lopes, liguei ontem para a deputada, para fazer o remanejamento, mais 5 milhões. Tiago Flores, mais 2 milhões. Então, assim, a gente precisa estar próximo para discutir e as demandas, porque eles querem saber o que você vai fazer com o dinheiro. Então, se você não estiver conversando com eles, se você não estiver discutindo os problemas para eles comprarem a ideia, isso não vai acontecer. Deputados estaduais também, Eider Brasil, Thaísa, Luizinho Goebel, são deputados que também querem ajudar a saúde de Porto Velho. E, além disso, nós estamos numa emergência. Hoje, vocês devem ter acompanhado Ana Adelaide, o Passu, o Palestre, José Adelino, com vários pacientes represados, porque nós não conseguimos transferir o paciente para o João Paulo II, porque o paciente foi na unidade de pronto atendimento, ele só tem 2 vias. Ou ele vai para casa, a gente consegue dar alta para esse paciente, ou ele vai para o hospital João Paulo ou Semetron, a depender da patologia. E isso tem que acontecer em 12 horas. A gente estava lá com o paciente 1, 2, 3 dias, como se estivesse hospitalizado. Só que UPA não é hospital. Então, também o compromisso de campanha do prefeito, a compra, a aquisição de um hospital municipal. Então, isso a gente está fazendo essa tratativa com o Ministério da Saúde, com a EBSER, que é uma empresa brasileira de serviços hospitalares, porque a gente sabe que manter um hospital é muito caro, e a UNIR não possui um hospital universitário, e só Porto Velho e Rio Branco, né, Acre e Rondônia, que não tem um hospital universitário. Então, qual que é a nossa ideia? A gente conseguir fazer a aquisição, a compra desse hospital municipal, fazer a doação para a UNIR e a EBSER assumir com o RH, com recursos humanos, esse hospital. Esse hospital ficaria em torno de 150 milhões. O meu teto MAC, que é o teto de média e alta complexidade, são 53 milhões, 56 milhões por ano. Então nós não teríamos dinheiro para tocar o hospital. Então a gente não podia perder essa janela de oportunidade de fazer essa aquisição e de ter um hospital contratualizado com o município para nós podermos fazer a transferência e cuidar dos nossos munícipes. E além disso, com a academia dentro, com a UNIR dentro. Então um trabalho, né, da magnífica reitora da UNIR Marília, do prefeito Léo Moraes, meu humilde trabalho. Deus quiser, a gente vai conseguir fazer a compra desse hospital que a gente tanto precisa aqui para Porto Velho. Jaime, então, meu desejo é que você continue indo a Brasília, buscar mais recursos, conversar com os senadores, conversar com os nossos deputados federais, agradecer a Cristiane Lopes, né? Aí por estar ajudando, por estar interessada na questão da saúde. É isso aí, saúde em primeiro lugar. Eu não posso esquecer, né, o senador Confúcio destinou também 15 senador milhões, Confúcio, né? eu vi tua foto já caiu na conta. E conversei com o senador Marcos Rogério também. Falei, senador Marcos Rogério, eu sou o secretário da saúde do PSDB, eu tenho que mandar, mas ele vai fazer a destinação do recurso das emendas das comissões, que isso vai sair. Então, assim, tá todo mundo querendo ajudar. Maravilha. Você está trabalhando muito, eu tenho visto. E aquilo que o prefeito Léo fala pra gente, né? Da honra a quem tem honra, e vamos pedir a ajuda de quem quer que seja, independente de cor partidária, né? O nosso partido é a melhoria da saúde de Porto Velho. Seu partido é o povo. O que tem tirado hoje o sono do secretário Jaime na saúde de Porto Velho? O que você diz assim, eu tenho que resolver isso? Melhorar a nossa qualidade de atendimento da atenção primária, das unidades básicas de saúde.
todos os pacientes classificados como verde e azul, eles são pacientes para serem tratados na atenção primária. E hoje eu tenho grandes áreas que estão descobertas, né? Então, por exemplo, os grandes complexos habitacionais, né? Orgulho do Madeira, Cristal da Calama, Morar Melhor, uma área na Zona Sul ali por trás da finca, aquela área toda é descoberta. Então, enfim, a gente fazendo a cobertura dessas áreas e aumentando o atendimento das nossas equipes de estratégia da saúde da família, a gente vai conseguir fazer com que a população não precise ir à unidade básica. E é importante você saber que no seu postinho você pode fazer atendimento de urgência e emergência se for classificado como verde ou azul. Então, quando você procura uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, você vai superlotar, mas você poderia estar resolvendo isso no teu postinho. Olha só, Jaime, eu quero até aproveitar e parabenizar uma médica que tem lá no posto de saúde lá do Teotônio. Uma senhora passou mal com pressão alta, e ela saiu num domingo, porque parece que ela é daquelas que visita as casas, eles tinham um contato. A família ligou, a médica veio prontamente com a técnica de enfermagem, viu que era questão de João Paulo, que era urgência, botou no próprio carro particular e levou, porque ela já atendia no postinho de saúde lá do coisa. Então, como era uma paciente que ela já conhecia e sabia que o estado dela era grave, ela tinha risco sério de vida por causa da pressão, ela atendeu assim com toda... E eu fiquei olhando, sabe, Jaime, esses médicos que você tem aí, essas pessoas que saem da sua casa ao domingo, porque um paciente dele que ele atende por semana ligou, saiu que não era dia dela estar lá, mas ela foi, atendeu e salvou a vida da paciente, né? Então, quero parabenizar essa médica, eu esqueci o nome dela agora, mas ela sabe quem ela é lá do Teotônio, né? E falar para você que é da saúde, independente de ser médico ou enfermeiro ou técnico, pode faça isso, sabe? Se você puder salvar a vida, se você puder dar o melhor de si, o que você puder fazer, siga esse exemplo que eu vi lá no Teotônio e estou passando para o secretário aqui. Mas, Moisés, pessoalmente, eu vou te falar uma coisa, os nossos profissionais de saúde são guerreiros. Sabe que na pandemia, nós profissionais de saúde, eu fui médico da UPA Leste durante toda a pandemia, a gente era herói, né? E aí agora passou, agora esses médicos vagabundos não trabalham. Mas, na verdade, nós profissionais de saúde, nós fazemos porque gostamos. Sim. Não é porque... Ser médico, enfermeiro ou técnico na UPA ou na unidade de pronto atendimento não vai fazer da gente rico. Nós vamos ficar ricos por isso. Verdade. É porque a gente gosta. Né? A gente gosta de servir o próximo, de ajudar. Isso assim, eu só tenho que parabenizar. Eu só tenho que parabenizar todos os servidores da CEMUSA pelo excelente trabalho, pela dedicação que fazem. Imagina uma médica dessa, o postinho está fechado. A unidade básica de saúde no final de semana está fechada, mas ela se prontificar, né? Lembrou dos seus juramentos de Hipócrates, para ir lá atender essa senhora. Parabéns. Dá orgulho, eu não poderia deixar de registrar isso para o nosso secretário, né? Para ele saber que ele tem servidores aí abnegados, né? Então eu fiz questão de registrar esse trabalho. Mas olha só, secretário, vai ter um processo seletivo? Como é que está aí essa questão? Sim. Para quem está nessa espera, o meu celular todo dia as pessoas, Moisés, o processo seletivo, eu quero trabalhar, eu sou técnico, eu acabei de me formar em enfermagem, me formei em medicina, calma que eu vou trazer o secretário e ele vai falar diretamente para vocês aí dessa questão do processo seletivo. Muito bem. Hoje, existe um déficit de profissional muito grande e vários profissionais com concurso praticamente vencido emergencial. E a gente precisa ter um servidor efetivo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós vamos fazer um novo processo seletivo emergencial. Isso deve acontecer entre 7 e 10 dias, aproximadamente, né? Já está tudo pronto, edital pronto, está com tudo pronto. O que a gente está só ajustando essa questão para liberar o edital é o sistema de informação para fazer o cadastro, como a gente espera um grande número de pessoas façam essas inscrições, não pode cair. Então, a gente só está ajustando isso com a SMTI, que é a nossa Secretaria de Tecnologia, para fazer para o prefeito Léo Moraes dizer para vocês o dia que nós vamos lançar o edital. E, automaticamente, a gente já startou o processo do nosso processo seletivo
para a pessoa ser concursada mesmo, né? O nosso concurso público. Já que o último concurso público, se eu não me engano, foi em 2015, e de lá para cá já foram 4 ou 5 emergenciais. Então, por que tanto emergencial? Então, já faz o concurso público de maneira definitiva, né? Mas isso deve acontecer só daqui a uns 6 meses. Jaime, tinha uma outra questão que eu estava lá no bairro Porto Cristo, conversando com o idoso e tal, e depois ele veio até a falecer. O bairro dele não poderia ir num posto porque ele não era daquele bairro, e aquele posto parece que não atendia. Como é que explica essa diferença? Por que não atende se eu sou de um bairro? Eu sou cidadão de Porto Velho. Eu preciso, se eu passar mal aqui, eu quero ser atendido no Ulisses, ou na Zona Sul, ou na Ana Adelaide. Mas ainda existe? Como é que funciona essa dinâmica hoje? Então vamos lá. Estratégia de saúde da família, a gente requer que o seu agente comunitário, o seu técnico de enfermagem, o seu enfermeiro, o seu dentista, o seu médico conheça a pessoa daquele território, para a pessoa poder fazer o acompanhamento médico daquele paciente. Só que nós sabemos que o SUS é para todos. Então, a pessoa, em hipótese alguma, pode ser proibida de ser atendida naquela unidade. A gente sabe que, por vezes, algum mal informado pode dizer isso. Então, qual que é a ideia? Fazer o agendamento de 16 pessoas e 4 pessoas de demanda espontânea. E essas 4 pessoas, é só gente do seu território? Não. Pode ser gente de outro território. Não pode negar atendimento àquela pessoa. Óbvio que a gente vai ter que explicar, orientar aquela pessoa a ser atendida no outro local. Entretanto, tem áreas, sei lá, 40% de Porto Velho é área descoberta. Então essa pessoa não vai ser atendida nunca? Isso. Vai só para a UPA? Então não adianta. Então a gente tem que dar o suporte, a gente tem que aumentar o atendimento da atenção primária, principalmente nesses grandes bolsões de programas habitacionais, para essa pessoa ser atendida. Maravilha. Esse daí porque eu achei na época, eu achei bem isso, tem algum tempo já, achei bem estranho, mas aí agora a secretaria já reservou um percentual para que os postinhos possam atender gente isso já é política da unidade, tá? Então você aqui de outro local, se for, deve ser atendido. Maravilha. Então não vai ficar ninguém sem atendimento. Mas tu falou uma coisa importante, Jaime, é que vocês priorizam muito a questão daquela pessoa que está acompanhando já entender a situação do cara, já sabe quem é a pessoa, já... Moisés, aí facilita, né? Por que é importante isso? Existem várias linhas de cuidado do Ministério da Saúde. Por exemplo, o hiperdia, para cuidar de hipertenso e diabético. Muita gente morre por hipertensão e diabetes descompensada. AVC, infarto. Verdade. Então essa pessoa tem que ter um acompanhamento de tempos em tempos com aquele médico. De mês em mês, a cada 6 meses, não sei. Vai depender do risco daquele paciente, da adesão daquele paciente ao tratamento, de como ele responde ao tratamento que está sendo ofertado. Então não dá para ser atendido aleatoriamente. Ele tem que ter um acompanhamento para esse paciente não ter um AVC e ir para a UPA e morrer, não ter um infarto e ir para a UPA e falecer. Então você tem que acompanhar e manter ele lá bem cuidado. O nosso secretário aí, destemido Jaime Gazola, já desceu para o distrito, Rio Pardo? Qual foi o distrito que você já visitou ou pretende ainda esse ano visitar? Primeiro assim, eu vou visitar todos os distritos e vou visitar todas as unidades, né? Distritos que eu fui. Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre, Abunã, Jaci Paraná, União Bandeirantes, Baixo Madeira. Fui para Nazaré, né, nessa enchente que teve agora, estive presente lá, e em São Carlos, mas vou visitar todos. Parabéns, Jaime, é isso aí mesmo. Os nossos distritos ficam muito longe do centro, né, ali do controle, e você indo lá, levando sua presença, vendo de perto, é importantíssimo. Moisés... Nós vamos agora para o intervalo, que já me chamaram aqui no fone. A gente vai para o intervalo e já voltamos no outro bloco, com o Jaime Gazola respondendo mais perguntas aí. Já estão me mandando pergunta aqui do meu celular, vou perguntar para ele. Aqui quem responde é ele. Até o próximo bloco. Há 25 anos, o sonho de um dentista visionário se concretiza com a inauguração da Clion, onde vidas são transformadas através de um sorriso. Desde o início, a missão da Clion é proporcionar cuidados odontológicos de alta qualidade, promovendo a saúde bucal e a autoestima de seus pacientes.
Aqui na Cleon nós temos uma equipe de mestres especialistas na área da saúde, para melhor atender a sua família. Na Cleon, você tem tratamentos inovadores e personalizados, sempre colocando o paciente no centro de tudo. Imagina que nós temos aqui 25 anos de experiência em atendimento de saúde bucal e harmonização orofacial. Com isso, eu consigo levar um atendimento de qualidade e eficiência para a sua casa. Na Cleon, os pacientes já são da família e fazem parte da história da empresa. E tudo isso pensado com muito carinho para você, que é o nosso paciente. Até porque o seu sorriso é a nossa missão. Cleon, muito mais que uma clínica odontológica. Aqui somos um centro de transformação onde o seu sorriso e bem-estar é o que importam. Voltamos, nosso intervalo é muito rápido, né? É vapt-vupt. Jaime, eu estava perguntando sobre os distritos. Tu queria acrescentar mais alguma coisa? Não, existe um procedimento hoje do Ministério Público, né? A doutora Rosângela, promotora de saúde dos municípios, faz um excelente trabalho. Ela entregou um relatório e eu tive que ir até essas unidades para fazer a comprovação. Várias unidades com grandes problemas de infraestrutura. Por exemplo, Extrema, a unidade é vermelha, da época do então prefeito Roberto Sobrinho. Nem tinta foi passada lá. Há muito tempo que não é feito uma manutenção mínima naquela unidade. Meu Deus. Por exemplo, Rio Pardo, é o médico atendendo, o paciente atendendo com um monte de morcego e fezes de morcego embaixo. Insalubre. Sendo atendido. Então, um lugar que é para tratar do paciente, estamos deixando o paciente mais doente. Meu Deus do céu. A unidade de grandes de Abunã é aquilo que você já sabe que já aconteceu totalmente em ruínas. Então, assim, pelo menos umas 20 unidades precisando de uma reforma importante para dar dignidade para o nosso usuário e para o nosso servidor que atende esses pacientes. Que bacana, Jaime, que bacana. É isso aí, não tem como atender sem banheiro, com morcegos, não tem, fica insalubre para o servidor e insalubre para o paciente. Não tem como, né? Não tem jeito. Jaime, tu tem religião? Como é que é o Jaime? Sou católico. Tu é católico, praticante ou aquele católico, apostólico, romano, praticante. Quis ser padre. Quase fui padre. Tem jeito. Tem isso na minha história também, né? Você estava falando minha biografia. Que um dia você pensou em ser padre? Pensei. Rapaz, que legal. Falar em padre, mandar um abraço para a Eliana, que é nossa freira, nossa irmã, né? Amém. A Eliana, que é uma pessoa maravilhosa, Eliana, e a todos do grupo Líderes Moisés Cruz, que me acompanham, eu posto coisa tua lá. Pessoal, tudo bacana. Então, a todos do grupo aí, ó, Líderes Moisés Cruz, aquele abraço, viu? Então, o Jaime é cristão, praticante. Sim. Esportes, essas coisas. Pratica esporte? Olha, eu gosto muito de futebol, gosto muito de vôlei, muito de natação, mas não sou igual o prefeito Léo Almeida. Não, porque você já conversou com o prefeito sobre esporte? Vai conversar com o prefeito sobre esporte, ele fala, vôlei, fui da seleção. Futebol? Jogava parecido com o Zico. Natação, não, já viajei o Brasil inteiro nadando. Handebol era fera no Interclasse. Mas gosto muito, acompanho bastante. Estou sofrendo com o meu Corinthians, né, ultimamente. Tomou de 4 do Flamengo, mas um abraço para a nação. Um abraço a todos os corintianos. Torcida Garra Corintiana, saudade de vocês. Tem que assistir um jogo aí com vocês. O Sandro vai ficar com raiva, porque o Sandro é flamenguista, né? Mas o Sandro é gente boa. Ele entende. Que bacana. Então, pessoal, vocês, o que a gente faz? Eu quero que vocês conheçam um pouco do nosso secretário, um pouco da vida dele, da pessoa dele, o que ele pensa como cidadão, como ser humano, como cristão que ele é. É muito bom trazer porque às vezes, Jaime, o cargo e o dia a dia afasta um pouco a gente das pessoas. Então o espaço é esse. Programa que passa no sábado, tem reprise no domingo, muito assistido. Então é a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais. Isso eu sinto falta desse contato com o paciente do hospital, sabe? Eu estou querendo até me organizar para ver se eu
fico nem que seja 10 horas lá para estar atendendo, para estar com esse contato, para ter esse feedback da população, senão você entra nessa máquina de moer que é a CEMUSA e às vezes não consegue respirar e não consegue dar essa atenção, sabe? Jaime, como é que fica o lado espiritual, a alma de um médico como você, e vê a pessoa num estado físico bacana e por conta de uma doença que ela pega, ela fica num estado deplorável ali, triste, e muitas vezes você conhece a pessoa e agora está tratando dela. Abala o médico? Como é que fica a estrutura de um médico como você que lida com a pessoa praticamente no fim de carreira, e às vezes a pessoa tem tanta coisa pela frente e tal. Como é que é essa experiência, Jaime? Olha, um câncer metastático avançado, a gente, obviamente que quem sabe do tempo de vida das pessoas é Deus, né? Certo. Mas primeiro assim, você dá dignidade, você dá tempo de vida para o paciente, você tirar a dor do paciente, você fazer com que o paciente respire melhor, você fazer com que o paciente não sinta dor, que o paciente consiga ir no banheiro, evacuar, urinar de forma adequada, que ele conviva, que seja um dia mais com a sua família, isso não tem preço. Isso não tem preço. A gente sabe que a vida tem começo, tem o meio e tem o fim. E geralmente a maioria dos médicos não gosta de estar com o paciente no seu fim. Mas você ser o ponto de apoio de uma família, de um paciente, poder tirar a dor dela no final da vida, é muito bonito. É muito bonito e alguém tem que fazer. E a gente tem essa disposição. Mas isso te abala? Você fica, às vezes, chega em casa e fica pensando... A gente é ser humano. É ser humano, é A gente verdade. é ser humano, é lógico que a gente sente, mas é aquilo que eu te falei. Um momento desse é um momento sobrenatural na vida do paciente, na vida do familiar e na vida do seu médico. E então você pergunta muito para Deus sobre a vida e pergunta muito para Deus sobre a morte. E você ser o canal para esse paciente, para ele poder ter uma despedida de forma adequada, né? E para você, como profissional e como ser humano, ter a consciência que às vezes a gente acha que a gente não vai morrer, que a gente é eterno. Mas a gente vai morrer um dia. E você poder viver a sua vida como se fosse o último, poder ser mais útil para a sociedade, isso é a beleza que eu encontro nesse final. Porque se eu só for, poxa, a pessoa morreu, eu vou ficar depressivo, e eu não vou trabalhar, e eu não vou cuidar dos meus filhos, eu não vou ajudar as pessoas, não. Eu uso isso como eu tento buscar a beleza nisso para me motivar a querer fazer mais, a querer fazer melhor, a fazer com que as pessoas vivam mais, fazer com que as pessoas vivam melhor. E é isso que eu quero levar para a saúde de Porto Velho, com que as pessoas tenham mais infarto, menos infarto, mais saúde, que as pessoas tenham a prevenção de câncer de forma adequada. E é isso que eu tento viver. Mas é óbvio que a gente sente, que a gente fica triste quando falece um amigo e um ente querido, mas eu sempre gosto de lembrar com um sorriso no rosto e não com uma tristeza no olhar. E você vai fazer daquele momento que você está com ele ali o melhor momento possível, né, Jaime? Vai fazer de tudo para que ele se sinta acolhido, né? Por quê, pessoal? Porque tem uma diferença. Exemplo, tem um médico que cuida do cara que faz atividade física, um médico que só cuida de atletas. Então ele está pegando a pessoa na melhor forma, ele está vendo a pessoa musculoso, bem, preparada, etc. O Jaime não. Ele pega uma pessoa, às vezes, ranzinza, porque descobriu aquilo, está chutando o vento, tal, e aí ele tem que ter o preparo espiritual, emocional, para transformar o dia a dia daquele paciente, né? Esses pacientes têm um carinho muito grande. Né? Eu não vejo, raramente a gente tem uma discussão com um tipo de paciente desse. Eles têm um carinho pelo Hospital do Amor, têm um carinho, né, com o médico. Eu só tenho que agradecer aos meus pacientes. Eu sempre deixo, a gente, obviamente, que algumas decisões são nossas, a gente dá as orientações, a gente dá a nossa conduta, mas muitas vezes fazer uma quimioterapia também tem o seu sofrimento, tem a sua dor, e às vezes as decisões passam por ele também. Então você negocia, você conversa isso muito com o paciente. E um diagnóstico de câncer não é só a pessoa, muita gente vai morrer de câncer, mas muita gente vai se curar do câncer. E você ser um instrumento de cura,
ser um instrumento de Deus, de cura de um câncer para uma pessoa, Moisés, É verdade. isso não tem preço, isso é uma gratificação. Não tem Então, isso é preço. muito gratificante para você. Olha só, Jaime, eu tenho pelo menos uns 2 casos que me chamaram a atenção com relação ao câncer. Um foi um amigo meu que era capitão do exército, cara atleta, um corpo bacana, sentiu uma dor no estômago e aquela dor persistente, quando ele foi ver, estava em estado avançado e ele durou acho que uns 4, 5 meses. A outra foi uma colega de trabalho, jovem, enfermeira, 32 anos. Ela já tinha tido com 28. E aí eu fico matutando, mas meu Deus, 28, isso não é idade para a pessoa. 28 e ela lutou, aos 34 ou foi 32 ela faleceu. Mas era atleta, corria, ela descobriu que o câncer tinha voltado, quando ela correu, se sentiu mal e voltou. O médico já acompanhava ela, ele disse, voltou e voltou pior. Então esses 2 casos me chamaram muita atenção. E contigo, já teve algum caso assim que te chamou a atenção? Puxa vida. E tu pode aí Olha, trazer para nós essa experiência? são vários casos, né? Certo. Casos de alta são casos muito bonitos, Muito bonito. né? Porque você chegar para um paciente e falar, olha, seu João, a partir de hoje você é considerado um paciente curado do câncer. Meu Deus. É muito emocionante, você se arrepia, a pessoa fica alegre, chora de alegria, te abraça. E Venceu aquele deserto, né? em vários momentos sobrenaturais de final de vida do paciente, vai me chamar a atenção. Tem um caso de uma paciente muito jovem que câncer de mama, metastático, para vários lugares do corpo, inclusive coluna, ficou tetraplégica, que era uma compressão medular alta, e 39 anos. Uma filha de 19, um esposo, tem um outro filhinho de 12 anos. E aí eu expliquei para a família, para o esposo, como que ia ser a evolução da doença. E que em algum momento nós iríamos perdê-la para a doença. E aí eu falei para ele que quando isso aconteceria, eu falaria para ele. Ele falou, liguei para ele. Todo mundo estava ciente. Foi do médico, foi até o hospital. Ligamos a bomba de morfina, que ela estava com sofrimento ativo, né? Então a gente ligou uma bomba de morfina, ela ficou mais em paz. E ele fez uma declaração de amor tão bonita, né? Eu me lembro, falou, meu amor. E ele começou a falar tudo que eles passaram desde criança, eles se conheciam. Olha, meu amor, eu te conheci com 15 anos. Você foi minha primeira e minha única namorada. Noivamos com 17. Casamos com 18. Aí nossa filha nasceu. A menina mais linda. E foi narrando como ele a amava e que era a única esposa, que nunca a traiu, mas que ela estava sofrendo muito. E que se fosse para tirar esse sofrimento, que ele deixava ela ir. E aí, nesse momento, ela se foi. Descansou. E a família, a mãe dela no quarto, os filhos no quarto, o esposo no quarto, de arrepiar. Aí não tem jeito, as lágrimas vieram. Então foi um momento muito emocionante. Realmente. Esse foi um dos casos, né? Outro, um paciente com câncer de pâncreas avançado, né? Já com um ECOG baixo, que é uma classificação oncológica para possibilidade de quimioterapia. Porque se ele tiver com a classificação muito alta, fazer quimioterapia, o paciente morre da quimio. Então aí menos é mais. Aí a gente não faz. E aí eu expliquei isso para o paciente, e aí o paciente falou, doutor, eu preciso que você me fale a verdade, porque eu tenho uma terrinha que está no meu nome e no nome do meu filho. Eu preciso passar para minha filha ainda em vida. Então eu expliquei para ele, ele entendeu, fez tudo que fosse possível, não falei para a filha. E depois a filha, paciente? Não vou lembrar exatamente, mas aproximadamente entre 55 e 60 anos. Esse também, a gente não perdemos ele também. Sim, faleceu muito breve. Mas assim, como ele pensou a família, como ele quis se despedir da família, como ele quis organizar a vida dele financeira e a herança. E depois a filha veio me procurou, me agradecendo, que ela não sabia que ele tinha feito isso. Olha aí. Por essa conversa que a gente tinha tido com ele, sabe? Ó, pessoal, isso aí foi o ponto alto do programa, onde eu pedi para o nosso secretário de saúde soltar o coração e falar das experiências dele na oncologia, no Hospital do Amor.
E ele aí soltou. Eu fiquei emocionado, vocês perceberam, né? Eu gosto dessas histórias. Eu acho que a vida é para ser vivida e aprendida. A gente tem que aprender. Tudo na nossa vida serve de experiência. A gente não está aqui para passar batido, passar em vão. Nós temos que tirar, pessoal, proveito de tudo. Se Deus te colocou num cargo, se Deus te colocou num ambiente, num local, você tem que tirar proveito daquilo. Ele faz o melhor dele, mas ele está ali vendo coisas e ele vai tirar proveito daquilo. E vai fazer. Jaime, deixa um conselho aí para as pessoas se cuidarem, já que você é dessa área. Você está ali no Hospital do Câncer. Como é que as pessoas podem evitar? Não vou dizer evitar, porque não sei se tem jeito de evitar. Mas deixa o teu conselho como médico, como um profissional dessa área, nossos telespectadores aí, para elas terem uma vida com mais qualidade. Então vamos lá. Falando, de modo geral, as doenças que mais matam são câncer e doenças cardiovasculares. Então, a forma mais eficaz de você combater essa doença é tendo uma nutrição de forma adequada e fazer atividade física regularmente. Fazer atividade física e comer bem faz com que você evite câncer. Outra coisa muito importante, pessoas que se expõem muito ao sol, colocar o seu protetor solar para evitar câncer de pele. Ainda mais que aqui tem sol em excesso. É muito importante com que as meninas e meninos sejam vacinados contra o HPV, que é um vírus que, a cepa 16 e 18 principalmente, causam o câncer, principalmente de colo, pode causar o câncer de pênis, mas principalmente o câncer de colo de útero. Então essas meninas, esses meninos têm que ser vacinados. É importante que toda mulher a partir dos 25 anos faça o seu exame de preventivo regularmente para prevenir o câncer de colo de útero. Hoje o hábito que mais dá câncer é o cigarro, né? Então, é o cigarro? Câncer de pulmão, de boca, de garganta, o cigarro e o álcool, mas principalmente o cigarro aumenta muito o risco de câncer e câncer de bexiga, né? Câncer de bexiga é muito relacionado ao tabaco. É mesmo? E nós sabemos que a partir dos 45 anos, todo mundo precisa fazer colonoscopia para prevenir câncer de cólon. No caso, quem é? O homem ou a mulher? O homem e a mulher. Câncer de colo de útero. E como é que câncer de cólon, né? De intestino. Precisa fazer a colonoscopia por câncer de intestino. Não sabia. Como é que é feito esse exame? Tem que fazer. Você vai fazer um preparo intestinal com uma laxante aí, aproximadamente uns 2 dias, e depois vai fazer uma endoscopia, como se fosse uma endoscopia via retal para o médico observar como está o cólon. Mas aí é que entra nós homens, principalmente quando você falou aí, exame via retal, aí a gente já dá uma retraída, né? Se houver pólipos, já faz a excisão naquele momento, ou se houver alguma ferida sangrante, já faz a excisão naquele momento para fazer uma biópsia para saber se é câncer ou não. Se tiver, a partir de 45 anos. Vixe, se tiver pólipo, aí se você fez com 45, se deu negativo, você só vai fazer daqui a 10 anos. Se tiver pólipo não cancerígeno, aí você tem que fazer todo ano, aí não tem jeito, tá? Basicamente é isso, meu amigo. Rapaz, aí é que entra, né, Jaime, que eu te falei, o preconceito do homem. Importante, o câncer mais comum em mulheres é o câncer de mama, então a mulher, a partir dos 40 anos, precisa fazer a mamografia. Se der positivo na mamografia, algum nódulo, vai ser solicitado o ultrassom de mama dela. E o homem, a partir dos 40 anos, fazer pelo menos o PSA, porque se o PSA tiver aumentado, vai ter que fazer a investigação de câncer de próstata, que é o câncer mais comum em homens. É o mais comum em homens. E todos os dois são agressivos, ambos cânceres são agressivos, tanto de mama como de próstata. Importante para as pessoas, para a maioria das pessoas, câncer é câncer. É a mesma doença. Para nós, oncologistas, não. Cada tumor é um tipo diferente de câncer. É uma doença diferente, com tratamentos diferentes, com prognósticos diferentes. Parece que o de estômago é mais agressivo ou eu estou errado? O de estômago é um tumor muito agressivo, muito grave também. Mas existem tantos outros muito graves, né? E essa questão de localização também é muito importante. Agora, o mais importante é você detectar no começo, porque no começo todos os tumores são curáveis. Agora, metastatizou,
Se alastrou, aí tudo é mais complicado. Meu Deus. Aí já se torna um câncer incurável. É. A não ser que seja um câncer de liagem germinativa, de ovário ou de testículo. Rapaz, que situação. Vou falar uma coisa que você não sabe, que a maioria das pessoas não sabe. Sabe o que está muito relacionado a câncer de testículo? Uso de maconha. Olha aí, então pronto, aproveita e fala aí. Olha aí, pessoal, atenção. Nosso doutor Jaime, nosso secretário de saúde, vai deixar um alerta para você que acha que o uso recreativo da maconha não tem nenhum problema, que a maconha é coisa boa e tal. Ele agora vai dizer aí que tem câncer que está relacionado ao uso da maconha. É isso. Então, assim, primeiro, não use nenhuma droga, né? De preferência, inclusive as listas como álcool e cigarro. Mas só para deixar você ciente que a maconha está muito relacionada ao câncer de testículo. Olha só, rapaz. Eu nem sabia que tinha esse tipo de câncer, né? Testículo. Sabe qual que é o tratamento? Olha aí, ó. Tá vendo? Tem que tirar o testículo doente. Mas o cara ainda fica com uma bola, servindo. Calma. Então, tem solução. Ele escolhe ou a maconha ou a bola, né? Tem que tirar o testículo doente. Olha só, tá vendo aí? Então, meu amigo, ó, tá dado o conselho, sai fora disso. Não é nada recreativo, não é nada de brincadeira. Sai do cigarro, que eu achei que não tinha mais nem cigarro, rapaz. O que você ainda faz ainda botando essa praga na boca por 20, 30... O meu avô, aos 85 anos, ele faleceu, porque ele tinha um câncer avançado no estômago, por conta do cigarro, fumou muitos anos, né? Ainda chegou longe, né, Jaime? 85 anos, a média de vida, né, do brasileiro está ali entre 84 e 85, atingiu a média de tempo de vida do brasileiro. Mas poderia ter ido mais longe se não fosse o uso persistente e constante de 60 anos, sei quantos anos. Você vê, né, aqueles japoneses centenários que comem pouco, comem a cada 3, 4 horas, que não usam bebida alcoólica, não fumam, fazem a sua atividade física, estão sempre magrinhos no shape, vivem vivendo bastante. A alimentação está acima do peso, está relacionada a muita doença, né? A médica agora me chamou a atenção. Então, seu Moisés, eu tenho que perder peso. Mas como é que perde, doutor? Perdi 6 quilos e não baixa, não consegue baixar. Moisés, e fica tonto, eu fico meio tonto assim. No Covid, eu me lembro no João Paulo, as pessoas chegando acima de 100 quilos, nós fazemos a tomografia, e acima de 100 quilos não entrava na máquina. Não podia fazer tomografar, muitos morreram. Olha. Então a obesidade, ela é fator de risco para doenças respiratórias, cardiovasculares e para doenças oncológicas. Por que as pessoas estão engordando muito, Jair? Comendo muito errado, né? Antigamente... Errado, né? E outra, fazendo menos atividade física. Antigamente, quando você era criança... Eu tomava Coca-Cola, suco... Tá, mas como é que você fazia... Subir árvore. Como é que você fazia para trocar... Vou mais longe, para trocar o canal de uma televisão? Levantava. E agora? Agora é sentado aqui, né? Para ligar o ar-condicionado, como é que era? Ia lá e voltava. E agora? Deitado, tudo é do Agora controle. você não levanta. Para telefonar, o que você fazia? Ia lá na sala para pegar o... Ou lá na rua para... Então é outro momento, né? Esse excesso de tecnologia, né? Ele levou com que as nossas crianças e as nossas pessoas, de modo geral, ficassem muito na tela do computador, na tela da televisão e principalmente na tela do celular. Hoje as pessoas leem menos, fazem menos atividade física, se socializam menos do que antes por conta disso. Se socializam menos, muito menos. Quantas vezes você não vai no restaurante, as pessoas estão conversando, tem 4 pessoas na mesa, mas estão conversando aqui no WhatsApp. Virou um vício, né? Oh, meu Deus do céu. Cuidado, Moisés. Você está ficando muito Instagram, viu, Moisés? Não, eu já fui chamado a atenção. A pessoa diz, rapaz, nós estamos aqui, você está... Bom, os caras estão falando lá da produção, sai do WhatsApp. Olha só, então o pessoal está vendo aí, ó, o excesso de peso tem sido motivo para muitas doenças. Jaime, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para o nosso telespectador, de trazer uma informação, de passar aqui para nós aqui nessa grande oportunidade que nós estamos tendo, de conversar com esse público seleto aí? Primeiro que eu quero fazer é agradecer a população que acreditou na eleição do prefeito Léo Moraes, acreditou na mensagem que nós levamos para ele, dizer que obrigado, né, ao prefeito por acreditar no nosso trabalho, dizer que ele é uma inspiração, né, que ele está sempre no 220, então isso faz com que a gente trabalhe mais. Agradecer a todos, né, os servidores da CEMUSO que trabalham de forma árdua e ajudam a gente a levar uma saúde, né, para a população de Porto Velho, e se Deus quiser, até o final da gestão, nós vamos estar resolvendo o problema e melhorando a qualidade de atendimento dessas pessoas.
Agradecer você, o José, por esse espaço que me abriu aqui hoje, e principalmente, né, a Deus e a minha família que me acompanha, que sabe do meu coração e da forma que a gente ama e pensa essa cidade. Que maravilha, rapaz, é muito bom. A gente vê, a gente quase não via um secretário assim. Teve um secretário numa época aí que a gente chegava lá, rapaz, o homem nem recebia, tratava todo mundo a pesado. Você sabe mais ou menos quem é, né? E hoje nós temos um secretário de saúde aí acessível, que fiscaliza, que está indo atrás, que está atrás de abrir processo seletivo, que está atento ao clamor. O seu clamor, você que está em casa, que precisa de uma consulta, que precisa de medicamento, que precisa ir até uma UPA ou uma unidade básica, né? É isso que nós precisamos, pessoal. A população de Porto Velho não precisa de muita coisa, não. Mas é ter o mínimo do nosso secretário, é ter o mínimo do nosso prefeito. E a Câmara de Vereador está participando muito da tua gestão, Jaime? Tem um relacionamento, muito bom relacionamento com todos os vereadores, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, nos ajuda bastante. Eles são ali o para-choque, né, da comunidade. Então, às vezes, problemas que a gente sabe na ponta, detalhes que são importantes, mas que a gente não tem conhecimento, eles trazem para a gente. Eu só tenho que agradecer, né, a todos os vereadores pelo trabalho que tem feito, pela ajuda que tem feito a gente. Metade das emendas deles são para a saúde, já estão conversando comigo de ideias deles para a saúde e que ideias eu tenho para a destinação dessas emendas deles. Então, só tenho a agradecer. O Gideão, né? Sempre está contigo ali, né? O presidente da Câmara. É um amigo querido de muitos dele. anos, né? O doutor Jean, foi diretor há muito tempo do Hospital do Amor, né? Um querido amigo. O Gedeão também, um querido amigo. E o Edvilson, né? Quem administra o Hospital do Amor? Os negreiros? É o pessoal? Não. O doutor Jean Negreiros, ele foi o diretor do Hospital do Amor por muitos anos, né? Saiu aproximadamente 1 ano atrás. Mas ele deixou um legado lá. Como é que ele se sustenta, o Hospital do Amor, hoje, Jaime? Luz e doação. Vocês recebem? Vocês são funcionários, são contratados? No caso dos médicos, nós recebemos por PJ. Né? Mas tirando os médicos, os outros servidores são todos funcionários da Fundação Pio XII, que é a fundação detentora do Hospital do Amor. Tanto o Hospital do Amor de Barretos, como o Hospital do Amor Porto Velho, Jales, Palmas, e onde ela está abrindo, né? Que é em Sergipe e Goiânia também. E teve uma época que as pessoas saíram daqui de Porto Velho para se tratar em São Paulo, né? Em Barretos, né? Sim. E aí resolveram trazer para cá, para Porto Velho, para... Ajudou mais, né? Demais. Melhorou muito, imagina, né? Se não fosse esse Hospital do Amor aqui, atende a população Bolívia, ia aparecer. também Amazonas? Demais. Paciente da Bolívia eu atendia todo dia no Hospital do Amor. Pelo menos um. Olha. Pelo menos um. Mas venezuelano, argentino, Acre, Rondônia, Amazonas, norte do Mato Grosso, rapaz, é incrível. Roraima, Amapá, Pará. É mesmo? Muita gente. Rapaz, a região norte vem para... Rapaz, e o que me chamou a atenção é o fato de ser mantido com doações, cara, e funcionar aí, né? A contento, atender bem. A gente tem que agradecer muito, né, a todos os captadores do Hospital do Amor. São pessoas que se doam para conseguir doações, para fazer os leilões nas mais diversas cidades. Se eu não me engano, no ano passado a gente conseguiu captar mais de 15 milhões. É um grande recurso. A deputada Silvia Cristina ajuda muito o Hospital do Amor, né? O Centro de Reabilitação, o próprio Hospital do Amor, já destinou acho que mais de 100 milhões de reais para o Hospital do Amor. Deputada Silvia Cristina, que Deus lhe abençoe, viu? Você tem feito a diferença, né, aí no Hospital do Amor. A sua fama por esse trabalho tem percorrido o estado de Rondônia, viu? Vai longe. Vai. É uma pessoa muito querida, de muita inspiração para a gente também. Deus te abençoe. E Deus continue aí te iluminando. Vá para casa hoje, vá pensando aí no que eu lhe falei. Nós precisamos de você. Rondônia precisa de você. A Câmara Federal aí, se der certo, precisa de você. Não deixe passar essa oportunidade, né? Nós precisamos de quadro. Você que está em casa mesmo. Se você é uma boa pessoa, uma pessoa do bem, gosta da comunidade, gosta do público, gosta de fazer diferença, você tem um chamado, você é obrigado a entrar na vida pública. Até para depois, já, a pessoa não dizer, isso aqui não está prestando, isso aqui não presta, a culpa... Não, você deu a sua cota? Dê a sua cota. Eu fui candidato a vereador. Eu dei minha cota, não fui eleito, mas eu dei minha cota, coloquei o meu nome.
tirei o meu tempo da minha família, da minha parentela, para colocar meu nome à disposição, porque eu acredito em Porto Velho, eu acredito numa causa. Eu acredito que se eu fosse eleito, eu poderia fazer a diferença na vida das pessoas. A mesma coisa é você, viu, Jaime? Vá para casa, pense no que eu estou falando para você, com carinho, e nós queremos ver você aí sendo um grande representante do estado de Rondônia. Amém. Quem manda em mim, Moisés, é Deus. Que seja feita a vontade dele. Que Deus te ilumine. Amém. E faça as suas Obrigado. considerações finais, que nós chegamos ao fim do nosso programa. Como falei, agradecer você, o José, o Cícero, pelo espaço, a você em casa que teve tanta paciência aí por nos ouvir, e agradecer a minha família, a população de Porto Velho que tanto me abraça, e dizer que não sei se a gente vai conseguir resolver todos os problemas da saúde, mas pelo menos um secretário trabalhador e dedicado e sensível ao problema da saúde de Porto Velho, de modo geral, isso vocês vão ter. Se a gente não resolver, pelo menos do lado chorando, e junto nós vamos estar. Jaime Gazola, o famoso Jaiminho, secretário de saúde do município de Porto Velho, esse grande homem, um doutor, um mestre, e grave bem esse nome, viu? Vai fazer a diferença e tem feito a diferença. Jaime, muito obrigado a todos os nossos telespectadores, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau.